Fala pessoal, tudo bem? Daniel da Fit aqui e vou comentar com vocês hoje, nessa série de ideias para gerenciar projetos, para ajudar vocês, 5 motivos que fazem os projetos falharem, que eu mais vejo. Nota que eu estou falando em 5, não é porque eu quero falar um número redondo, porque é 5, é porque foi realmente eu separei em 5 mesmo. Podia ser 6, 4, mas são 5 que eu diria que tem que pegar mais atenção. E eles não estão necessariamente em ordem, tá? É ordem de importância. Mas primeiro deles que eu vejo muito, menosprezar os custos. E os custos eu digo inclusive o custo individual. Então, citando 2 exemplos do que eu quero dizer. Um, que a pessoa já chegou sabendo que eu ia acabar recusando, era basicamente o seguinte: a pessoa fazia alguns questionários, tinha depois a apresentação desses questionários. O que ele queria? Queria uma IA, que quando ele imputasse o questionário na IA, a IA depois enviasse o questionário para as pessoas, coletasse as respostas, processasse as respostas e exibisse um dashboard. Qual é o problema? O questionário variava. O jeito que ia ser enviado variava. O dashboard variava. Então ele queria uma ferramenta ampla. O orçamento, eu não gosto de falar de valores que desatualiza, né? Daqui 2, 3 anos. Mas vamos colocar assim, era menos de um salário mínimo. Para um projeto desse tamanho. Era mais ou menos metade de um salário mínimo. R$1.000. E um pouco mais. Ele mesmo falou, acho que com R$1.000 não dá para fazer, né? É um ótimo cliente, igual eu falei, cara, com R$1.000 não dá. Falei, uma coisa se você quisesse criar para um caso com questionário fixo, um dashboard fixo. Outra coisa é uma IA que fosse maleável, que dobrasse de acordo com o questionário, com o tipo de questionário, tudo, e fazer em R$1.000. Não dá. Você está falando de um projeto de pelo menos um mês aí para conseguir fazer isso dando certo. Com uso de IA, sem uso de IA, enfim, é um projeto de programação de pelo menos um mês. E um outro caso, um pouco mais interessante, nesse sentido de menosprezar, que mostra o custo interno. Uma pessoa foi falar comigo de um projeto, tudo, passei um orçamento, pouco mais de um salário mínimo, foi perto de R$2.000. Daí ela falou assim, mas isso não tem sentido porque eu consigo fazer em 2 semanas. E eu falei, eu não vejo por que pagar mais do que R$500, porque mais do que isso eu faço em 2 semanas. E na época eu respondi para a pessoa, olha, mas sua semana de trabalho vale R$500? Na verdade, 250, né? 2 semanas de trabalho seu vale R$500? E obviamente não valia. E ele parou, pensou no sentido e falou, mas você tem que conseguir fazer mais rápido. Eu falei, tudo bem, eu faço em 3 dias. Mas você acha que 3 dias vale R$500? Eu falei, faz o cálculo. Vamos supor que tenha 21 dias úteis, né? 3 dias, 7 vezes 500, 23.500. Se for considerar que o funcionário sai o dobro, não quero mudar, mas sim, dá menos de um salário mínimo. Dá um pouco menos ou perto de um salário mínimo para eu pagar para o funcionário. De novo, o custo é isso? E vale isso por quê? Porque é o custo interno. Ele não tinha parado para pensar o quê? Que ele está falando, não vou pagar mais de R$500 porque eu faço em 2 semanas. Só que o que ele está falando então? Que a semana dele vale R$500, vale 250. Então isso é uma coisa que eu vejo muito e não é para falar, Daniel, contrate a Fit. Não, qual que é o problema disso? Ou pague bem a Fit, né? Não, qual que é o problema disso? Você menospreza o custo do projeto, você não vê o custo direito do projeto e ele começa a te consumir. Pô, eu tô há 1 semana fazendo isso. Eu tô há 1 semana tentando fazer o negócio funcionar. Não tô conseguindo. Você começa a terminar de qualquer jeito, você não termina, você faz rápido, você não confere, e daí você tem todos aqueles problemas que eu comentei no vídeo que eu falei aqui, o que você precisa saber para fazer um projeto de IA. Não checou? Vai no canal e checa esse vídeo. Mas você tem esses problemas por quê? Porque o projeto ficou caro para você. E caro no seu tempo. Você começou a gastar 2 semanas no projeto. E você não tinha 2 semanas para gastar. Você tem outras coisas. Tem que falar com funcionários. Pode ter que contratar. Pode ter que comprar coisa. Falar com o fornecedor, com o cliente. Começou a lotar. E você não viu o preço. Por quê? Porque na sua cabeça, eu faço em 2 semanas, vale R$500. Não, vale, independente de você contratar ou não, vale mais do que isso. E vai tirar 2 semanas do seu trabalho. Que você está vendendo, que você está fazendo as coisas. E você terminar de qualquer jeito, mata o projeto. Chega no final e o projeto dá errado, ou começa a ter problema de alucinação, ou tem outros problemas. Por quê? Porque você adiantou demais o projeto, não fez com os devidos cuidados, porque o custo dele, em termos de tempo, começou a ficar alto. Segundo ponto, que eu vejo bastante de menosprezar, ou superestimar o resultado, o que você espera. Ou esperar demais do resultado de automação ou de IA. E um exemplo bem legal, esse eu vou ter que modificar, tá? Vou modificar um pouco, mas imagina alguém que queria fazer um catálogo
e, por exemplo, para supermercados. E a ideia era simples, você ia pegar os catálogos de PDF dos supermercados com os preços, ia pegar a oferta no site toda semana e ia dizer qual supermercado está mais barato. Ia falar, ó, pessoal, você quer comprar ovo? Compra nesse. Você quer comprar sabão da marca A? É nesse. Da marca B? É nesse outro. Enfim, era essa a ideia, não era com o supermercado, mas dá para usar ele de exemplo. O que aconteceu? Os catálogos não são iguais, não vêm no mesmo formato. O que a pessoa achou? Que ela ia simplesmente fazer o seguinte, ia souber, aqui tem 30 PDFs com produtos. Liste para mim cada fornecedor, cada produto, cada preço. E ele achou que ia vir certinho. E era mais ou menos nesse nível, quer dizer, uns 30 PDFs. Não veio. Ele não bateu certo. Porque tem um que está escrito de um jeito, um está com aceito, outro sem aceito. E nenhuma tentativa de resolver isso em, vamos assim, em 1 hora, apresentou um resultado razoável. Então ele superestimou a capacidade técnica da IA e não entendeu como a IA funciona. IA alucina, a IA não é perfeita. A IA não conseguiu checar, não tem todo o conhecimento dele para saber dizer, por exemplo, que mouse A e mouse B não são a mesma coisa, mas de repente mouse A e mouse C são, só trocou o jeito que está escrito. Então, tipo, o mouse sem fio e o mouse gamer não são a mesma coisa, mas tem mouse gamer sem fio. E ele não conseguiu fazer as comparações do jeito certo. E ele esperou que ia ser uma coisa assim, que isso que eu falei, é superestimar a IA. O que eu também, de novo, falei do vídeo, de coisas que tem que saber. Você tem que ter uma ideia que a IA alucina, que a IA tem limitações, que dá trabalho. Então, superestimar as capacidades da IA é uma outra coisa que mata. Porque daí chega no final, chega e fala, pô, mas eu queria que isso funcionasse e não está dando certo. Um outro exemplo, principalmente para quem não entende, mas que eu já vi, e esse eu vou comentar um pouco da área jurídica, já citei, mas a gente achando que vai falar o seguinte, eu vou falar para a IA fazer uma procuração para mim, para a IA fazer um contrato. E estou citando porque esse é um caso que eu vejo muito. Não dá certo. Não vem bem. A IA não faz exato. E eu já vou usar isso para fazer o link com o terceiro motivo. Falta de conhecimento técnico do assunto que você está pedindo para a IA fazer. Então, uma coisa, vou aproveitar essa emenda, é um advogado falando, faz um contrato para mim, e depois o advogado revisa. Ele tem conhecimento, ele sabe dizer o que a IA fez errado. Se eu, Daniel, chegar e falar, faz um programa para mim, eu reviso, eu consigo ver o que tem. Se eu usar estou numa consultoria de processos, me dá umas sugestões de meta, eu reviso. Também entendo de metas, enfim. Qual que é o problema quando pega alguém que não sabe? A pessoa não tem o conhecimento, o que a IA erra, o que a IA acerta, a pessoa não consegue corrigir. Então seria o equivalente, eu já vi algumas coisas nesse sentido assim, vou fazer uma IA médica que eu vou dizer o resultado dos meus exames e vai dizer o que eu tenho. Você não vai nem saber treinar esse IA. Você não vai saber o que está por trás, você não vai saber corrigir se a IA fizer alguma coisa errada. Então, você não tem o conhecimento por trás disso. Não, vou fazer um aplicativo que eu falo o problema na minha casa, vazamento, tudo, e a IA me diz como eu resolver. Eu falo que eu tenho que fazer um furo aqui na parede, e a IA me mostra os processos. Se você não entende o mínimo de fazer isso, desses tipos de serviço, quando você for fazer, a IA pode dar uma sugestão errada, até se baseando, já falei isso algumas vezes, por exemplo, influências, nessas dicas que não funcionam, que são ruins, vai te dar uma sugestão errada, vai te dar uma dica errada, você não vai saber. Quando você for aplicar ou quando você for usar isso, vai dar ruim. E misturando as duas coisas, já vi até um projeto, e esse eu vou ter que falar com muito cuidado, mas que a pessoa fez uma coisa nesse sentido. É como se fosse esse caso do médico e deu muito errado. É um pouco da anterior, da pessoa superestimar os efeitos da IA, achar que ela ia fazer certo, achar que ia dar ok, e o outro era o fato da pessoa não ter o conhecimento daquela área que ela estava fazendo. Então é como se a pessoa fizesse, não, vou treinar a IA para ser psicóloga. Deu muito errado. A pessoa está falando, viu só como faz, você precisa crescer, olha como eu cresci, olha como eu fiz. Morreu nas redes sociais dela. Depois eu descobri que deu muito errado. Não vou falar do que era o ramo, não vou falar, mas foi uma mistura das duas coisas. Esperar que a IA tivesse um ótimo resultado com falta de conhecimento técnico para avaliar o que a IA estava fazendo. Achou que tinha substituído toda uma profissão por uma IA e deu muito errado. Bom, quarto motivo, um pouco não ligado a esses, mas bem importante, ligado com outro vídeo que eu fiz de como vencer a resistência das pessoas. Quarto motivo, funcionário boicotando. Quando eu falo funcionário boicotando, eu estou tirando o funcionário que não conhece, estou tirando esses 6 motivos que eu já citei, que também podem estar ligados a funcionário. Estou falando do boicote mesmo.
E daí teve um projeto, não é de IA, mas foi bem legal, a gente fez uma gestão à vista. Super legal. Dashboards, temos até vendo depois uma expansão para mandar por e-mail o principal resumo, tudo isso. O que aconteceu? Os funcionários decidiram que não iam usar. Então, o pessoal em conjunto falou, eu não vou usar isso. Por quê? Porque não queria, porque não tinha interesse, porque as coisas aparecerem não era legal. Jogaram fora o projeto. Tipo, colocaram, vamos dizer, na privada era um descargo, não vamos usar. E no caso, sei, por questões de cobrança, tudo, ele não quis entrar, a pessoa responsável não comprou a briga. Tinha gente superior a ele que também não tinha gostado da ideia, enfim. E ele não. Tipo, como é que você vai começar a expor o que meu departamento está fazendo errado? Enfim. E ele não comprou a briga. Mas jogaram fora, assim, o projeto inteiro, por boicote. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, assim, a parte da falta de conhecimento funcionário e tudo, tem às vezes a má vontade. Eu quero boicotar porque eu não gostei. Porque eu acho que isso vai me atrapalhar. Porque a IA vai roubar meu trabalho. Porque eu tô achando, e tem caso pior, é que eles têm razão, tá? Eu tô treinando a IA que vai me substituir. E ele boicota. Isso faz, independente da questão ética de você usar o funcionário para treinar a IA que vai substituir ele, não vou entrar nisso agora, tá? Mas não que eu não acho pertinente aqui nesse vídeo, não. Enfim, ele boicota. Não vou deixar esse projeto dar certo, eu vou ser demitido. Se esse projeto der certo, eu vou ser demitido. Eu vou jogar dado errado. Eu vou treinar IA errado. Eu vou boicotar esse projeto. Ou então gestão à vista. E tô falando de um cara mais alto do que quem cuidou do projeto, tá? Você vai chegar e vai colocar no meu departamento, vou suportar, de vendas, que o cara passou o orçamento errado? Nem pensar que eu vou autorizar isso. Você vai colocar que eu tô, pra fechar a meta, eu tô dando desconto que eu não posso, colocando um indicador dos descontos que eu tô dando? Nem pensar que eu vou autorizar isso. E ele começou a boicotar. Então isso é uma coisa séria, que dá trabalho, mas acontece bastante. Boicote é uma coisa, boicote, má vontade de funcionário. Às vezes assim, você tem uma gestão à vista assim, mas o meu dashboard era verde, o seu é azul, eu não gostei. Já vi alguns casos quase nessa linha. Eram questões bobas, mas a pessoa não queria e não vou deixar funcionar. E depois, um quinto que é importante, não é para fazer propaganda, tá? Mas é quem você contrata quando você tem um prestador de serviço. E às vezes ao contrário, já fui chamado para limpar coisa que o prestador de serviço fez errado e geralmente eu não pego o projeto, tá? Porque não vale a pena. Recentemente teve um, inclusive, que assim, eu passei um orçamento muito alto, eu falei, é mais fácil começar do zero, tá? Eu passei um orçamento que eu falei que ia ser muito alto, a pessoa falou, cara, mas foi até mais do que eles cobraram, a coisa eu falei, faz o seguinte, então zera. Eu começo do zero que eu consigo te passar um orçamento mais baixo. Se você me zerar isso, eu começar do zero, o orçamento sai mais baixo. Por quê? Porque estava mal feito, porque tinha problema, porque eles quiseram aproveitar uma estrutura que já existia. E por que deu problema? Porque você tem que tomar cuidado. Porque deu erro, os caras não estavam interessados em corrigir, de repente a coisa ficou complicada porque a estrutura que eles já conheciam não se adequava, ficar corrigindo dava trabalho, ficar deixando certo dava trabalho, fala assim, a gente passa um código pelo triplo do valor do que a gente cobrou. Então, é esse prestador que você tem que evitar. Já falei isso, já citei isso aqui algumas vezes para tomar cuidado com prestador ruim. Não é para fazer propaganda da FIT, mas isso acontece. Um outro caso, uma pessoa, fomos conversar no site, resposta da pessoa, eu não sei onde está meu site. A pessoa que desenvolveu não passou nada. Eu não tenho os arquivos, eu não sei onde está hospedado, eu não sei como funciona. Eu só sei que ela criou o site e deixou aqui. A pessoa não passou uma documentação, não passou nada. A pessoa não tem a menor ideia como está o site dela. Ela quer mudar, quer mexer no site dela, ela não sabe, ela não tem o acesso. Acabou. Então você está preso, ela está preso naquele prestador de serviço que ela contratou quase 10 anos atrás para reformular o site. Se é um prestador decente, você fala com ele, ele vai ter registrado. Já aconteceu comigo, não sei se 10, mas já teve uma vez com 7 anos. Teve 7 anos, eu lembro, até estava conversando recentemente, 7 anos depois pegou, a pessoa perdeu o projeto e eu mandei de novo. Então assim, um prestador decente faz isso. Um mau prestador não vai nem sequer fazer. E um prestador canalha vai te chantagear para entregar isso. Mas agora para você mandar, eu sei que eu já te entreguei, mas agora eu vou querer 10 mil reais ou eu não estou te entregando. De verdade, já vi isso acontecer muito frequentemente. Já vi prestador que não passou acesso, já vi prestador que se recusou a passar acesso, já vi prestador que apagou coisa, que boicotou quando começou o cara a não pagar. Como eu falei aqui, já vi prestador que dobrou de repente. Cara, quando eu fechei o projeto com você era R$ 1.000 de manutenção. Mas agora eu quero 2 mil, tá bom? E se eu não pagar 2 mil, eu desligo. Acabou, eu desligo. Um ano depois você me dobra o preço, eu desligo. Então assim, você tem que tomar cuidado com o seu prestador. Principalmente, de novo, eu não estou falando de conhecimento, o conhecimento também entra nas primeiras, óbvio que também precisa ter, mas assim, estou falando assim de boicote, de canalice, de prática comercial desleal. Muito cuidado com isso, tá bom?
Então é isso, pessoal. Aqui um vídeo de novo. Não me preocupo com o tempo do vídeo, eu me preocupo em ensinar, me preocupo em dar exemplos e mostrar para você conseguir aprender. Tome cuidado com essas 5 coisas. São o que eu mais vejo em projetos que acaba falhando o projeto e são bem comuns. E de novo, estou precisando de alguém que não tem nenhuma das 5, que conhece, que sabe da capacidade, que controla o custo, que cobra um preço justo, sempre um preço justo. Quem que você fala? Você fala com a FIT. Que estamos aqui, atendemos direito, temos ética e estamos aqui para atender você e cuidar do seu projeto. Mais barato, vai sair mais barato fazer com a gente do que o tempo que você gasta para pôr o seu projeto. Use o seu tempo com o que precisa. Vender, fazer o cerne do seu negócio, o resto a FIT cuida. E está precisando de consultoria? Fazemos também. Meta, gestão ao vivo. Está querendo organizar um pouco a empresa? Quem vai cuidar do quê? O que eu vou controlar? Como eu vou controlar? Também estamos juntos. Por isso que a gente otimiza e automatiza. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.